Oi, pessoal! Que alegria ter vocês aqui de novo. Chega mais, porque a história de hoje, nossa, é uma daquelas histórias de verdade lá da Palavra de Deus que é simplesmente sensacional. Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar uma coisa. O que você aí sonha em ser quando crescer? Hum? Um astronauta que descobre planetas de chocolate? Uma veterinária de unicórnios? Puxa, pensar no futuro é muito legal, né? E sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a nossa história de hoje é toda sobre o futuro. Mas ó, não é um futuro qualquer. É sobre as promessas que o próprio Deus faz pra gente. Então, vamos fazer o seguinte, fecha o olho aí rapidinho, fechou? Agora imagina que a gente está numa máquina do tempo e a gente vai lá para trás. A gente chegou num lugar onde tem um vovô muito sábio, o papai Jacó. Ele está chamando os 12 filhos dele. Imagina a cena, os 12 chegando e ele diz, filhos, venham cá, preciso falar uma coisa muito importante com vocês. Gente, era tipo a reunião de família mais séria de todas. Nossa, o coração deles devia estar batendo assim, ó. Tum, 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 tum. O que será que o papai ia falar? Pois é, o papai Jacó, com uma ajuda muito especial de Deus, ia contar para eles o futuro. Não o futuro de amanhã, mas o que ia acontecer com a família deles lá na frente, muito tempo depois. Já pensou? Era como se Deus desse para ele um binóculo super poderoso para poder espiar lá na frente. E agora, atenção, porque aqui vem o grande segredo para a gente entender essa história. Presta atenção, cada palavra que o Jacó falou era como se fosse uma sementinha. É isso mesmo, uma sementinha. Ele não estava só falando por falar, não. Ele estava, com a permissão de Deus, plantando o futuro de cada um dos filhos. Olha só que legal essa imagem para a gente entender melhor. É exatamente assim que acontece na nossa vida. Se a gente faz escolhas boas, sabe, coisas que deixam Deus feliz, é como se a gente plantasse uma sementinha de uma fruta bem gostosa. Ela vai crescer, virar uma árvore linda e dar um monte de frutos doces. Agora, se a gente faz escolhas ruins, aí é como plantar uma semente de espinho. Já viu vir aquele mato que espeta que machuca? E fala sério, ninguém quer colher espinhos, né? Pois é, na vida de verdade, às vezes a gente erra e acaba plantando uma sementinha de espinho. Isso aconteceu com alguns dos filhos do Jacó. Rúben, Simeão e Levi, por exemplo, tinham feito umas coisas bem erradas lá no passado, sabe? E por causa dessas escolhas, eles plantaram umas sementes bem espinhentas. Olha só o caso do Rúben, o filho mais velho. A promessa para ele não foi tão uau, porque ele era, como diz a Bíblia, inconstante como a água. Já tentou pegar água com a mão? Faz aí o teste. A água escorre toda, né? Você não consegue segurar. O Rúben era assim. Uma hora ele era de um jeito, outra hora era de outro, não era firme. E isso ensina uma coisa super importante pra gente. Ser uma pessoa de confiança, firme no que é certo, é um tesouro. Mas chega de falar de espinho, né? Vamos mudar de assunto? Querem ver a parte mais legal? Sim? Então vamos lá. Agora a gente vai conhecer os filhos que plantaram sementes boas, sementes de amor e obediência. Ah, as promessas que Deus tinha para eles eram maravilhosas. Se preparem, porque agora vêm as árvores gigantes e cheias de frutos. E o primeiro da nossa lista de sementes incríveis é Judá. A promessa para ele foi Roá. É isso mesmo, forte como um leão. O leão não é o rei da floresta? Então, Deus prometeu que ele seria um grande líder, que seus irmãos iam olhar para ele e respeitá-lo. Uau, que promessa forte! Agora vem um que a gente já conhece e ama, né? José. Lembram dele? Mesmo passando por um monte de coisa triste, ele nunca deixou de confiar em Deus. E a semente dele? Ah, virou uma videira, aquela planta que dá uva, sabe? Mas uma videira tão, mas tão cheia de uvas que os galhos até se espalhavam pelo muro, de tanta bênção. E por quê? Porque as mãos poderosas de Deus sempre estiveram ajudando José. E não para por aí não, a lista de sementes boas é grande, olha só. Issacar ganhou a força de um trabalhador. Naftali ganhou o dom de falar palavras lindas. Benjamim ganhou a coragem de um lobo. Isso não é demais? Mostra que Deus faz cada um de um jeito especial, com um presente diferente. Sabe de uma coisa? É assim com a gente também. Mas para tudo. Peraí. De todas essas sementes que a gente viu, a do leão, a da videira, tinha uma semente que era a mais especial. A mais importante de todas. Uma sementinha que não ia dar só uma árvore. Ia dar um fruto que ia mudar o mundo inteiro, para sempre. Tão curiosos? Qual será que era essa semente? Vamos voltar um pouquinho lá na promessa do Judá, o leão? No meio das palavras do papai Jacó tinha uma pista.
Ele falou de um cetro. Sabe o que é um cetro? É aquele bastão que os reis seguram que mostra que eles são os chefes. E a promessa era essa, olha que incrível. Da família de Judá, um dia ia nascer um rei. Mas não um rei qualquer, o rei mais importante de todos. E agora a parte mais emocionante de todas. Essa promessa, ela se cumpriu. Demorou um tempão, muito tempo mesmo. Mas um dia aconteceu. Da família daquele mesmo Judá, sabe quem nasceu? O Rei dos Reis, Jesus. Isso mesmo, Jesus, o nosso Salvador. O rei que chegou não com uma coroa de ouro na cabeça, mas como um bebezinho, para ensinar pra gente o que é o amor de verdade. O plano de Deus é perfeito demais. Ufa, que história, hein? Que aventura! Mas essa história não é só pra gente achar legal, é pra gente aprender com ela. E ela nos deixa pensando numa coisa muito importante. Se as nossas atitudes do dia a dia também são sementes, que tipo de sementes a gente anda plantando? Vamos pensar um pouquinho? Assim como aconteceu com os filhos do Jacó, as nossas pequenas escolhas de todo dia, elas podem virar uma árvore linda, cheia de amor, ou um arbusto cheio de espinhos. E aí, como é que a gente faz para garantir que o nosso jardim vai ser só de coisa boa, só de sementes que deixam o Papai do Céu feliz? E olha, não é nada complicado, viu? É até bem fácil. Querem umas ideias de super sementes? Então anota aí. Obedecer o papai e a mamãe de primeira, com alegria. Ser um amigo legal, que ajuda e não briga. Falar com Deus todos os dias, contar como foi seu dia, dividir o lanche ou aquele brinquedo favorito e, claro, falar sempre a verdade. Cada uma dessas coisas é uma sementinha de amor que a gente planta. E para a gente terminar, eu quero que vocês guardem uma coisa bem no fundo do coração. Deus também plantou uma semente dentro de cada um de nós. Uma semente especial, com um plano lindo para a nossa vida. Ele nos ama tanto, mas tanto, que nem cabe no universo. É um amor que nunca, jamais vai acabar. E aí, gostaram da história de hoje? Deixou o coração quentinho? Então que tal fazer como José e ser uma videira cheia de frutos? Compartilhe essa história com um amigo, com um primo. Assim, mais gente vai saber do amor de Deus. E não se esqueçam de voltar, tá bom? Tem um monte de outras histórias da Bíblia esperando pela gente. Um abraço bem apertado e até a próxima.